O mercado financeiro está lotado de conflitos de interesse. Gerentes e assessores mais interessados em bater suas metas do mês do que te ajudar a investir melhor. Produtos caríssimos que não fazem o menor sentido para o que você busca, sendo oferecidos como a melhor solução. E um exército de argumentos para te convencer que aqueles são os melhores investimentos. Motivos vazios, estatísticas falsas e até mesmo apelações pessoais para te convencer a fazer o que eles querem. No vídeo de hoje, eu começo uma série onde eu falarei sobre os maiores conflitos de interesse do mercado financeiro. Eu trarei casos reais que chegam até mim e lições para que vocês nunca sejam vítimas desse tipo de abuso. Se você chegou até aqui, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. E antes de começar com a nossa série e contar o caso em questão que eu vou falar no vídeo de hoje, eu quero deixar uma coisa muito, mas muito clara para vocês. O mercado financeiro está lotado de conflitos de interesse e pessoas mal intencionadas, mas isso não significa que todo profissional do mercado financeiro tem más intenções. Existem sim gerentes e assessores de bancos e corretoras extremamente bem intencionados, extremamente profissionais e que colocam o interesse dos seus clientes antes do interesse próprio deles. Muitos profissionais são sim muito ruins, muito despreparados e recomendam apenas aquilo que faz sentido para eles e para a instituição que eles trabalham. E com o conhecimento que eu vou trazer para vocês nesse vídeo e nos próximos dessa série, você será capaz de diferenciar um profissional bom e um ruim e ficar longe daqueles que são ruins. Tanto nesse vídeo quanto em todos os outros da série eu vou usar nomes fictícios para não expor nem o cliente, nem o meu aluno ou meu seguidor e nem a instituição financeira, o banco ou assessoria envolvidos nesses casos. E no caso de hoje a gente está falando da nossa seguidora, a Cláudia, um nome fictício, e do banco de Botsuana com seu gerente, o seu Osmar. Pois bem, a Cláudia vendeu a sua casa algumas semanas atrás e tem uma quantia de R$500 mil parados em conta, esperando um novo projeto dar certo para ela investir esse dinheiro globalmente. É uma questão de alguns meses para esse projeto dar certo. Então esse valor que está na conta dela hoje está esperando para ser usado no curto prazo. Consequentemente, ela precisa de um investimento durante esse curto prazo que dê liquidez e muita estabilidade. Um investimento muito similar ao que a gente usaria numa reserva de emergências, por exemplo. A Cláudia é minha aluna tanto no Princípios da Prosperidade quanto no Autonomia Financeira e ela me perguntou: Daniel, eu já tenho minha carteira global formada, eu já sei a estratégia que eu vou seguir, mas até lá eu preciso deixar esse dinheiro em algum lugar. Onde que eu deixo ele? E eu recomendei ela a buscar ou um Tesouro Selic ou um CDB de um banco grande que pagasse próximo a 100% do CDI com liquidez diária. Afinal, é um objetivo de curto prazo que ela precisa de segurança para ter esse valor para implementar a estratégia dela daqui a alguns meses. Pois bem, ela foi para o seu Osmar, o gerente do banco de Botsuana, e pediu uma recomendação para ele, falou que queria investir esse dinheiro para o curto prazo, para usar ele daqui a alguns meses para montar uma carteira global. O seu Osmar então trouxe uma recomendação para ela, que eu vou até deixar os prints da conversa aqui na tela para vocês verem. Essa recomendação inicial foi para Cláudia colocar boa parte do patrimônio em 2 fundos de previdência, um deles uma renda fixa que acompanha o Tesouro Selic, mas que rende apenas 85% do CDI, sendo que o Tesouro Selic rende 100% do CDI. Para onde foi a diferença? E a outra em uma renda fixa atrelada à inflação, que normalmente é muito volátil e que não serve para objetivos de curto prazo. Fora esses 2 fundos de previdência, ele recomendou que colocasse 100 mil em uma LCI, uma letra de crédito imobiliário, e o restante do montante em um fundo de juros e moeda. Só para vocês terem uma ideia, um fundo de juros e moeda opera o câmbio e ativos financeiros que são muito voláteis, que podem ir muito bem caso a estratégia dê certo, mas também podem ir muito mal caso ela dê errado. E isso é péssimo para um objetivo de curto prazo como é o da Cláudia. Pois bem, logo depois dessa recomendação, o seu Osmar, o gerente, trouxe algumas pérolas que eu quero trazer aqui para vocês. Ele falou que a Cláudia terá uma carteira diversificada com rendimento bem superior ao CDI e com segurança. Ele falou também que atualmente o CDI rende 0,75 e essa carteira, abre aspas, ficaria sem dúvidas muito acima de 1,5% em média aproximadamente. E o curioso é que ele promete essa rentabilidade de 1,5% ao mês, sem riscos, muito acima do CDI, que por sinal ele errou os números. E a gente já vai falar quanto que está rendendo atualmente o CDI por mês, que é diferente do número que ele fala agora e do número que ele fala depois, usando outro argumento errado. E para completar, a
pérola das pérolas dessa que é a primeira conversa entre a Cláudia e o seu Osmar, ele me lança uma dessas. Só os juros e moedas que eu lhe indiquei, aquele fundo volátil que não serve para o curto prazo, nesses 18 dias de março já está rendendo 0,83%. Um gerente de banco, teoricamente um especialista de investimentos, focando na rentabilidade dos últimos 18 dias, que é totalmente aleatória, principalmente numa estratégia dessas, que pode ser que dê muito certo, mas pode ser que não. O que ele faz? Ele lançou o 0,75 ao mês do CDI, e aí ele fala que apenas em 18 dias esse fundo está rendendo mais do que renderia no mês inteiro com aquela aplicação que ela estava buscando. Veja que ótima oportunidade. E a pessoa sem conhecimento, sem saber que é um fundo mais volátil, mais arriscado, ela olha para isso e ela fala, é óbvio que eu vou investir nisso. Afinal, é um ótimo investimento, está rendendo mais que o CDI, e o meu gerente especialista está recomendando ele. Mas a Cláudia não. A Cláudia é minha aluna, ela veio me perguntar se era isso mesmo, e eu falei a verdade para ela. E para piorar ainda mais essas recomendações, a gente tem o prazo de carência, ou seja, quanto demoraria para o dinheiro cair na conta depois que ela pedisse resgate. Da Previdência está em 60 dias, da LCA em 90 dias, ou seja, dos 500 mil que ela precisava investir para o curto prazo, 450 mil estão travados por 60 e 90 dias, sem ela poder mexer. Realmente, um ótimo investimento de curto prazo com liquidez. E ainda por cima ele jogou um argumento muito utilizado pelos gerentes do banco que precisam vender fundos de previdência para bater suas metas do mês, de que o dinheiro na previdência não passa por inventário. Realmente essa é uma grande vantagem dos fundos de previdência, é provavelmente o único motivo que você deveria usar para investir nesses fundos. Mas pensa comigo, é um objetivo de alguns meses. O que ela está preocupada com o inventário dela? Provavelmente esse dinheiro não deveria nem estar cogitando essa possibilidade. Ele não serve para esse objetivo e não é a melhor solução colocar em fundo de previdência desse banco que só tem fundo de previdência ruim para esse objetivo. A Cláudia veio me perguntar, eu falei que não, e eu falei para ela, Cláudia, lembrando que é um nome fictício, fala para o seu gerente que você quer ou o Tesouro Selic ou um CDB de banco grande com 100% do CDI e liquidez diária. O seu Osmar, vendo que ela não ia colocar o dinheiro em todas essas tranqueiras que ajudariam ele nas suas metas do mês e no lucro do banco daquele mês, ele falou então que o banco não possuía um CDB que pagasse 100% do CDI, que o melhor que eles tinham é um banco grande, um dos maiores do Brasil, eles não têm um CDB que rende 100% do CDI, o melhor que eles têm é aquele que rende 92%. E aí o que o banco faz? Ele coloca o dinheiro num de 100% e fica com a diferença, mas eles não te falam isso. E que ou era esse CDB de 92% do CDI, ou era um fundo de renda fixa do Tesouro, RFTES, inflação, eles sempre usam uns nomes diferentes assim para confundir o cliente, com rendimento de 1,56% no último mês. Seu Osmar, mais uma vez, batendo na tecla do rendimento do último mês, em um fundo que tem crédito privado, que tem renda fixa muito mais agressiva do que ela precisava e que, óbvio, com essa agressividade, entregou um bom resultado em um mês bom. Novamente, eu falei para Cláudia, não é isso que você precisa, esses fundos não fazem sentido, peça para ele um Tesouro Selic ou um CDB que pague 100% do CDI com liquidez diária. E caso ele não te ofereça, você muda de lugar, você investe o seu dinheiro em outro banco ou outra corretora, porque é muito fácil acessar esses produtos e com menos de R$100 você já consegue comprar esses ativos. E aí, seu Osmar, já ficando um pouco desesperado, ele manda uma última opção que lucra menos para o banco, mas que ainda assim lucra bem mais do que aqueles ativos que a gente está buscando. Ele mandou um fundo de renda fixa Tesouro Selic. Óbvio, ela pediu um Tesouro Selic e aí ele engloba dentro de um fundo que cobra uma taxa de administração e que gera mais lucro para o banco. Essa taxa era de 0,20% ao ano. Só para vocês terem uma ideia, se você investe direto no Tesouro Selic, você não tem essa taxa em nenhum dos anos. Você pode ficar 20 anos com esse título que você não vai pagar isso. Já com o banco, ele estaria recolhendo aquela taxa ano após ano e lucrando em cima do seu dinheiro. E o pior de tudo, o seu Osmar enviou uma lâmina do fundo para mostrar as condições especiais dele para a Cláudia investir o seu dinheiro. E nessa lâmina, eu vou pedir para o editor colocar aqui na tela, vocês veem ali no canto direito, embaixo, um gráfico que mostra a evolução patrimonial do fundo subindo como se fosse um foguete. E aí o investidor leigo olha para aquilo, para aquele gráfico subindo assim e fala, nossa, isso aqui sim deve ser um bom investimento, olha só como ele rendeu bastante nos últimos anos. A grande pegadinha é que aquele gráfico não é a rentabilidade do fundo, e
sim o patrimônio que está investido dentro dele, que sobe milhões e milhões de reais todos os meses, porque existem centenas, milhares, dezenas de milhares de gerentes desse banco ao redor do Brasil convencendo pessoas a colocar o dinheiro nele. Então não é a qualidade do fundo e nem a rentabilidade dele, e sim o número de pessoas sendo enganadas e colocadas dentro desse fundo que está crescendo absurdamente. Ele ofereceu também, junto com esse fundo, outros 2 fundos de renda fixa de crédito privado, de debêntures, de empresas arriscadas, que têm muito mais volatilidade, muito mais risco, longe de serem ideais para o objetivo de curto prazo da Cláudia. E aí, logo depois dessas recomendações, ele escreveu: "Estamos fazendo o melhor para a senhora, pode confiar em mim." A Cláudia, já munida de conhecimento, conversando comigo enquanto conversava com o gerente, foi levada para uma conversa de WhatsApp direta com ele. E nessa conversa a apelação continuou. Primeiro ele falou que as LCIs que ele recomendou não tinham imposto de renda. Realmente elas não têm, isso é uma informação verdadeira. Mas a rentabilidade delas, depois dos impostos, é muito equivalente à rentabilidade de um título com impostos, que era o que ela estava buscando. A grande diferença é que na LCI ela não teria liquidez, que é o que ela precisa. Ou seja, não é uma boa opção. E aí, o seu Osmar apelou de vez. Ele falou: "São as aplicações que a minha mãe possui, que eu tenho. Confia em nós." Seu Osmar, coitada da sua mãe, porque ela está investindo muito mal. E ele continuou, falou: "A gente sabe o que é melhor para você. O Concept é um fundo com rentabilidade acima de 1% ao mês, também em renda fixa e sem riscos." E aqui eu trago uma frase sensacional do Morgan Housel, escritor de um dos melhores livros da psicologia financeira, que ele diz o seguinte: "Risco é aquilo que a gente não vê." Renda fixa tem sim muitos riscos. E eu falei sobre esses riscos nesse vídeo aqui, os 6 principais riscos da renda fixa. E pelo visto, o seu Osmar não vê esses riscos, ele não enxerga esses riscos, ou por falta de conhecimento, ou porque convém a ele não enxergar os riscos e dizer para os seus clientes que não existe risco com esse investimento. Um outro erro dessa conversa, o seu Osmar, ele pegou a Selic anual, que está em 11,75 atualmente, para falar o rendimento ao mês, ele simplesmente dividiu esse rendimento por 12 e falou que a Selic estava em 0,97. Lembra que lá no começo do vídeo ele tinha dito que estava em 0,75? Agora é 0,97. Porque ele está usando comparativos que rendem 1,5%, 1,56% ao mês, no último mês, para dizer que é o melhor investimento. Seu Osmar, vamos aprender aqui um cálculo de juros compostos. Se você tem os juros do ano, não basta dividir por 12, porque os juros do mês, eles trabalham em juros compostos mês após mês, e o resultado final acaba sendo ainda maior. Então, 11,75% ao ano equivale a 0,93% ao mês, um pouquinho abaixo da taxa que você usou. E aqui eu quero terminar com algumas lições para vocês que talvez se encontram numa situação similar à da Cláudia, com dinheiro para o curto prazo, um dinheiro que não pode correr muitos riscos, um dinheiro para a sua reserva de emergência, por exemplo. É um exemplo perfeito de investimentos que a gente está falando aqui. E a primeira dessas lições é que um dinheiro para esses objetivos, curto prazo, reserva de emergência, etc., ele tem que ter uma liquidez e uma estabilidade. Qualquer coisa que renda muito acima da taxa de juros do seu país, no Brasil, a Selic, nos Estados Unidos, a Federal Funds Rate, qualquer coisa que renda muito acima disso trará riscos desnecessários. Não faz sentido investir em um fundo de renda fixa de crédito privado, mesmo que ele renda mais que o CDI, porque ele vai te trazer riscos que são imprevisíveis e que podem te trazer retornos menores. A segunda lição é que gerentes, na grande maioria das vezes, não digo sempre porque sim existem alguns gerentes bons, eles vão tentar te empurrar produtos com taxas altas para baterem as suas metas do mês. O maior objetivo deles não é fazer você investir melhor, e sim ganhar o seu bônus. E para isso eles colocam fundos de previdência, títulos de capitalização, fundos com outras taxas de administração desnecessárias, totalmente desalinhadas com o que você precisa. Acredite, a grande maioria dos gerentes não está nem aí para você. A terceira lição é que você sempre tem que entender as taxas envolvidas com os investimentos. Na grande maioria das vezes, com gerentes de banco principalmente, os investimentos terão taxas abusivas, terão taxas desnecessárias e que serão, na maioria das vezes, escondidas por eles para que você não perceba que elas existam. E quarto e último conselho, busque conhecimento suficiente para você tomar as suas decisões no mercado financeiro, para você escolher os seus investimentos e não depender de alguém que nem te conhece para fazer isso por você. Ninguém no mundo escolherá melhor os investimentos para sua carteira do que você. É o seu dinheiro, as suas escolhas e o seu interesse. E eu quero que vocês contem comigo nessa jornada de busca de conhecimento para tomar as melhores decisões e não ser refém
desses conflitos e dessas recomendações equivocadas que a gente vê por aí. Se você gostou desse formato, me conta aqui embaixo nos comentários. Eu recebo constantemente casos e casos desses conflitos, desses absurdos, dessas enganações que os clientes sem conhecimento sofrem por parte desses gerentes e assessores. Eu já tenho outro caso que me aconteceu hoje, no dia que eu tô gravando, que eu vou trazer para vocês num próximo episódio. E lembrando que o meu objetivo aqui, gente, não é atacar ninguém, e sim botar uma luz nesse absurdo que acontece no mercado financeiro, trazer conhecimento para vocês e ajudar vocês a não entrarem nessas ciladas, a investirem com qualidade, com responsabilidade e em produtos que façam sentido para cada um de vocês. Se você ficou com qualquer dúvida ou tem qualquer observação sobre o vídeo de hoje, me conta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.